Qual o adubo e fertilizante que a gente utiliza para ajudar na floração das suculentas e cactos, principalmente o cacto rabo de macaco? É uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe, tanto aqui no canal quanto no nosso Instagram. Qual o adubo e fertilizante usar para ajudar na floração dos cactos? Tem pessoas que deixam nos comentários que tem o cacto rabo de macaco há mais de 3, 4 anos e nunca deu floração. Nesse vídeo hoje, eu vou deixar para você 2 dicas que vai te ajudar muito aí a desenvolver a floração do cacto rabo de macaco. Não só a floração, como a brotação, a reprodução e multiplicação dele. E durante o vídeo também eu vou conversar com você um pouquinho sobre algumas suculentas e plantas que só estão vivas, eu acredito, porque a gente usou esse produto durante o ano todo. Uma vez por mês, né? Mas durante o ano todo. E se você gosta de floração, se você quer desenvolver a floração aí no seu cultivo, eu te convido a ficar até o final do vídeo porque tem dicas bem importantes. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Isso Tudo Bem? Quem está falando aqui é o Marcos. Tudo bem com você? Espero que sim. A floração, ela vai acontecer de um jeito ou de outro, num momento ou no outro no cultivo. Mas se você seguir aí uma adubação frequente de pelo menos uma vez por mês, com certeza as suas plantas elas vão desenvolver num geral. Quando se trata de adubo, muitas pessoas têm muito medo. E aqui a gente procura deixar dicas daquilo que a gente utilizou, experimentou durante um tempo, deu certo, a gente vem aqui e compartilha com você. E aqui no nosso cultivo, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que não precisa ser primavera para ter floração. Sempre tem floração aqui no cultivo, seja de um cacto, uma suculenta, uma roseira, uma planta ou outra, sempre nos prestigia aqui com uma floração. Mas tudo isso melhorou bastante a partir do momento que nós começamos a usar estes 2 produtos, que é a farinha de osso e o sulfato de cobre. E o vídeo de hoje ele é meio que esclarecedor mesmo para tirar algumas dúvidas que as pessoas deixam muito aqui nos comentários. A farinha de osso mesmo, muitas pessoas têm dúvida da quantidade. Aqui, desde que a gente começou, a gente utiliza 1 colher de sopa rasa para 1 litro d'água. Então, 1 colher de sopa já é o suficiente para você adubar ali uma certa quantidade de planta. Se for uma planta que você não quer colocar a colher direto ali no vaso, você pode preparar ele de forma líquida, usando então 1 colher de sopa para 1 litro d'água. Dessa vez eu vou preparar só 1 litro mesmo, porque eu quero fazer adubação de poucas plantas. Aqui normalmente eu coloco num recipiente para poder dissolver, para gravar, para te mostrar, mas no dia a dia eu já jogo essa colher logo lá na garrafa, ou na vasilha que eu vou preparar e chacoalho bastante para dissolver mais rápido. Porque aqui você vê ó, que ela fica meio empelotada e não dissolve tão rápido. Quando eu comecei realmente desse jeito. Mas à medida que foi passando aí o tempo, eu fui aprendendo a colocar já direto na garrafa, tampar e chacoalhar bastante que ela dissolve bem melhor. E fica uma mistura melhor para poder regar ali a planta e aplicar no solo da planta. Para você entender melhor, eu vou aproveitar que eu já raliei aqui, já dei uma leve dissolvida, mas como você pode ver, ó, desce bastante empelotado, fica bastante empelotado. Então desse jeito aqui vai dar muito mais trabalho. Para facilitar esse trabalho, eu coloco aqui na garrafinha, colocando no recipiente primeiro e depois colocar na garrafa, facilita. Porque se você colocar a farinha logo aqui também fica difícil. Aqui agora ó, é só chacoalhar. Coloca aí a sua força toda. Dá uma chacoalhada, dá uma agitada. É bom que já dá até uma malhada, né? Ó, chacoalhou um pouquinho, ó, já dá para perceber que já raliou tudo, já virou uma mistura homogênea. Aqui agora é só vir mesmo com a água e completar. Se eu estivesse fazendo aqui para o dia a dia, eu colocaria aqui essa garrafinha debaixo da torneira e completaria. Mas para mostrar para você, é só realmente completar com água e dar mais uma leve chacoalhada e já ir lá e aplicar no vaso de planta, né? Mas você pode usar também de forma
da farinha, pegando aí uma colher dessas de sopa cheia, né? Ou quase cheia, dependendo do tamanho do vaso. Para vasos grandes, eu coloco uma colher média, né? Vamos dizer assim, uma colher cheia rasa, não muito cheia entornando. Vou ali naquele vaso que tem uma planta gigante, como é o caso dessa suculenta aqui, ó, que é a híbrida, né, de gigante. É uma suculenta que fica gigantona. Então eu venho aqui, ó, no substrato dela, coloco. Se ficasse num local onde teria bicho e criança, eu iria aprofundar e misturar tudo aqui no substrato. Mas nesse caso aqui eu só estou dando uma leve cavucada aqui para poder mostrar para você, mas não precisa tanto, que aqui não tem acesso nem de pet e nem de criança. E aí quando estiver quase escurecendo, eu venho e faço a rega e espalho esse adubo no vaso todo. A mesma coisa aqui, ó, tem um vaso cheio, uma baciada cheia com suculentas pequenas, e também tem uma gigante aqui que é a Mona Lisa. Aqui, ó, coloquei um pouquinho afastado do caule da Mona Lisa, não muito próximo também das outras. Dá uma leve enterradinha aqui, se quiser, no seu caso aí. Aqui eu vou fazer a rega daqui a pouco, ao final do dia, e espalha esse adubo todo. Então tem essa opção de você fazer já de forma líquida ou colocar o próprio adubo lá e depois regar. Ainda sobre os benefícios, ó, o cacto rabo de macaco já vai para 3 meses que ele está florescendo direto. Libera uma floração, aquela cai, depois vem outra, mas tem floração aqui já há 3 meses direto. E tudo isso começou a acontecer depois que a gente começou a usar a farinha de osso, aplicando aqui, ó, de forma líquida nos espaços vazios entre uma planta e outra. E o sulfato de cobre eu aplico ele na própria planta, eu vou te mostrar mais lá no final do vídeo. Algumas suculentas, como o caso da mahogany, depois que a gente usou aqui o sulfato de cobre nela, ela melhorou bastante o desenvolvimento, porque quem acompanha o canal vê que essa planta ela foi bem perseguida por fungos agora nos períodos de chuvarada intensa, e eu acredito que ela só está viva aqui hoje por causa do uso do sulfato de cobre. Porque o sulfato de cobre ele é aplicado nas folhas, então quando escurece, as folhas elas meio que abrem ali umas boquinhas que a gente chama de estômato, e ela absorve ali o sulfato de cobre. O sulfato de cobre vai fertilizar ela para ela reproduzir e continuar viva, e também matar os fungos que já está na planta. Porque o sulfato de cobre, além de fertilizante, ele tem um leve teor de fungicida, então trata a planta enquanto nutre ela. Essa híbrida vermelha também, quem acompanha viu ela bem prejudicada, hoje ela já está bem lindona novamente e recuperada graças ao sulfato de cobre. Essas aqui ao lado também, ó, essas bem verdinhas, que é a Equador, e ao lado aqui tem uma híbrida também, que foi bem prejudicada por fungo durante o período prolongado de chuva, mas que estão aqui, ó, vivas e bonitonas, graças aos cuidados aí com o sulfato de cobre. A glauca também é a mesma coisa, todo mundo que tem a glauca sabe que tem um período que é bem complicado cuidar delas, mas acredito que esteja viva, florindo e reproduzindo por causa do sulfato de cobre também, que é um excelente fertilizante e fungicida. E para quem clicou no vídeo querendo saber sobre a questão da floração do cacto rabo de macaco, daqui a pouquinho eu volto a falar sobre ele. Só queria tirar um espacinho do vídeo mesmo para poder falar dos benefícios do sulfato de cobre e que ele realmente restaura algumas plantas porque tem efeitos de fungicida. O sulfato de cobre ele precisa ser usado em doses menores porque ele é considerado um micronutriente. São nutrientes que a planta precisa em menos quantidade, mas precisa. Então é por isso que eu passo sempre uma dose bem pequena quando eu vou aplicar aqui e passar para você a dica. Aqui, por exemplo, eu estou usando uma colherzinha de chá, colherzinha bem pequenininha, para 1 litro d'água. Nesse potinho eu vou preparar para dissolver, para não entupir o borrifador, o pulverizador. Aí também no seu caso é bom fazer desse jeito para evitar de entupir o borrifador e o pulverizador. A colher grande é só mesmo para mexer e ralear e deixar essa mistura mais homogênea. Passando a colher aqui um pouquinho, já raleia e já deixa ela bem misturadinha. Vou colocar então essa quantidade de 2 colheres pequenas
para 2 litros d'água, que é a quantidade que eu preciso para aplicar nas plantas que eu vou aplicar hoje. E voltando aqui para o cacto rabo de macaco, o nosso começou a florir e florir muito e durante muito tempo. Como eu falei para você, já vai para 3 meses que ele libera a floração. Como você pode ver aqui, tem flor murcha, tem flor aberta, tem botõezinhos para abrir. E as outras plantas também. A aplicação ela é feita do mesmo jeito, jogando via foliar. E as plantas desenvolvem muito bem, como é o caso dessa roseira. Suculentas que normalmente são bem prejudicadas por pragas como cochonilhas, pulgões, também melhoraram bastante o desenvolvimento com o uso do sulfato de cobre. E quando a planta é muito perseguida, você precisa dar um banho bom nela, como eu estou fazendo aqui com essa Angel e também com a Mahogany. Mas quando a planta não é tão perseguida, você pode aplicar nela também como prevenção. Mas aí você pode aplicar nela como um nevoeiro, não precisa molhar, não precisa encharcar tanto. Essas aqui é porque elas são bem perseguidas mesmo por praga, então eu dou um belo banho nelas aqui. Então, se você é novo e nova no cultivo, vou deixar bem esclarecido para você que o sulfato de cobre você vai aplicar ele em doses pequenas e você pode pulverizar a planta toda, aplicar na planta toda. E depois, quando secar isso aqui, que a planta absorver, vai ficar ali uma mancha esbranquiçada. Mas essa mancha não é para prejudicar a planta e nem deixou a sua planta feia. É só para proteger mesmo a planta contra o ataque dos fungos e das pragas. E ao mesmo tempo nutrir e deixar a sua planta mais resistente. As manchas que ficarem, as manchas esbranquiçadas, você vai notar que na próxima rega, quando você aplicar a rega ali à água, a própria água já limpa a sua planta de novo e ela volta a ficar lindona. E agora voltando para o cacto rabo de macaco, que eu acredito que seja o interesse de muitos que clicou nesse vídeo. O cacto rabo de macaco, quando nós conseguimos a muda dele aqui, ela era uma mudinha bem pequenininha, bem magrelinha. E aí ela foi desenvolvendo de acordo com o cultivo. Aí muitas pessoas falam para mim nos comentários que o cacto que tem, ele já tem 3 anos, além dele não ter dado flores, ele continua fininho, raquítico. Ele cresce, porém raquítico. Então eu acredito que esteja faltando aí para o cacto, se ele estiver desse jeito, você expor ele mais ao sol. Você pode começar a expor o cacto um pouco mais ao sol da manhã. Depois de uns 15 dias que você tiver adaptado ele ao sol da manhã, você já pode deixar ele no local que toma o sol praticamente do dia todo. Aqui, por exemplo, até essas mudinhas pequenas já tomam o sol do dia todo. E elas vão crescendo forte e saudáveis para na hora que ela pegar o porte, ela acontecer a floração. Essa outra muda aqui, quando eu fiz a poda para mostrar para você no canal, ela deu 4 mudinhas e olha como que está desenvolvendo muito bem, tomando o sol. Essa aqui toma o sol da manhã todo. E olha para você ver, todas elas estão desenvolvendo muito bem. E com o passar dos meses, ela vai desenvolvendo, vai crescendo. Essa daqui eu vou até colocar ela no local onde ela já começa a desenvolver para baixo, a crescer bastante pendente. E elas vão pegando força, vão ganhando força, vão engrossando, vão desenvolvendo. E quando chegar o período de floração, com certeza vai dar muita floração. E eu vou mostrar para vocês aqui também como eu mostro esse daqui, Há um mês atrás eu fiz aqui a multiplicação de algumas mudas e coloquei aqui, transformei alguns raminhos em 10 mudas para mostrar para você como que é a multiplicação. E olha para você ver, as que eram ponteiras, todas elas já cresceram, desenvolveram, e as mudinhas que eu cortei ao meio, com um tamanho aí de 2 centímetros, 3 centímetros, todas elas estão brotando. Como você pode ver aqui, tem algumas com uma muda, mas aqui ao lado tem já com a mudinha bem maior, tem mudinha ainda liberando, Aqui mesmo tem uma muda que já está bem grandinha, mas lá mesmo no centro dela já dá para ver que está vindo uma nova muda. E aqui ao lado também, todas elas brotando e desenvolvendo. Então vale muito a pena também essa multiplicação para você ter muito mais muda. Isso aqui daqui a uns 30 dias você vai ver que já cresceu bastante e já desenvolveu bastante.
As mudinhas também podem ser adubadas com a farinha de osso e com o sulfato de cobre, como você viu no vídeo aqui. Fazendo esse procedimento de adubação uma vez por mês, se você tiver a farinha de osso pode ser, se tiver o sulfato de cobre pode ser, se você tiver o NPK também pode ser, o adubo que for mais fácil para você, mas é importante fazer a adubação uma vez por mês. Deixar exposto ao sol, pelo menos o sol da manhã todo. Manter o substrato sempre drenável, sempre drenante, principalmente em períodos de chuva intensa. O nosso cacto rabo de macaco ele não demorou muito para liberar a floração, porque quando a gente ganhou a primeira muda da Bel, ela já mandou um até com um botãozinho já liberando a floração. E como a gente já tinha visto muito vídeo para aprender a cuidar do cacto rabo de macaco, então desde o início a gente faz essa leve adubação uma vez por mês. E assim que chegou aqui a gente já colocou no local onde tomava o sol da manhã todo. Porque a gente quando começa no cultivo de cactos e suculentas, a gente fica muito inseguro em deixar eles ali no sol, que a gente acha que está prejudicando a planta. Mas fazendo a adaptação aos poucos, começando com o sol da manhã, durante uns 15 dias, depois pode deixar tomar sol à vontade. E é bom também você cultivar ele ao tempo, porque quando vier a chuva você não precisa ficar tirando e colocando de novo ao tempo. Já pode deixar. O nosso aqui toma sol, toma chuva. Também é uma pergunta que nos fazem muito se a gente deixa na chuva. E sim, esses 3 meses de chuva, o nosso ficou aqui ao tempo tomando toda a chuva e todo o sol que deu. Pode ser que em meio a tantas informações ficou uma ou outra sem passar para você. Se ficou ainda alguma dúvida, não tem problema, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder para você. Vou deixar também o nosso Instagram aqui, e aí se você quiser me procura lá, que eu posso estar conversando com você através de mensagens esclarecendo, tá ok? E se você é novo e nova por aqui e ainda não é inscrito, se tiver gostado do vídeo, foi útil para você, vou te pedir que se inscreva, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece aí nos seus grupos de WhatsApp, para a gente passar essa informação aí para mais pessoas, tá bom? Agradeço pela sua companhia, para você que ficou até o final do vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.